gostaria que hoje nós olhássemos atentamente para a história do Natal. Mais uma vez, eu sei que vocês sabem de cor salteado, de trás para frente. E se eu perguntar o nome dos personagens, vocês vão dizer até o nome da galinha que estava lá perto de Cristo quando ele nasceu. Mas, nessa série, O Nascimento de Deus, eu gostaria de quebrar um certo pensamento subliminar que existe, provavelmente até mesmo aqui na comunidade viva, de que o Evangelho, ou Cristo, ou todo o Natal, ou a igreja, a comunidade, é só para pessoas especiais, para escolhidos. Eu quero dizer claramente para vocês, Jesus não veio para escolhidos. Você pode me citar texto atrás de texto. Eu sou reformado. Eu me considero um batista reformado. Eu sei as doutrinas da graça. Guarde-as para você. Eu as conheço. Estudei 10 anos de teologia para conhecê-las. Mas Jesus Cristo não veio para escolhidos especiais. Tendo dito isso, nós podemos notar na história do nascimento de Cristo alguns visitantes completamente inesperados lá. Me contem a história de como Cristo nasceu. Quanto tempo depois do casamento de José e Maria ele nasceu? Gente, foi tão duro assim. Ouvi que vocês não são especiais. Não. Foi depois de quanto tempo de casado que Maria concebeu? Foi antes do casamento. Nossa. Vamos pular essa parte quando a gente falar com os nossos filhos a respeito do Natal. Né? Maria era mãe solteira. Como é que você conta isso para o seu filho? Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Se você tiver filhos como os meus, não dá para pular. Você tem que explicar. Como, papai? Mas hoje não é o intuito. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. A barriga começou a aparecer. José, não querendo difamá-la, não querendo fazer com que ela se sentisse mal, porque ele tinha certeza absoluta que era outro, porque ela era virgem. E ele sabia que não era dele, logo era de outro. É verdade, era do Espírito Santo. Ele intentou deixá-la. E vem um anjo, sobrenaturalmente se revela a José e diz: o que está no ventre da sua futura esposa, da sua noiva, foi concebido por Deus. Não a deixe. Você será o pai. E você vai chamá-lo de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então eu imagino como José passou 6 meses andando do lado de Maria. Numa cultura tradicional, como a cultura judaica. Não era filho dele. Ela estava grávida antes do casamento. E por 6 meses ele a acompanhou. Eles não fizeram um casamento rapidinho. Só para... Não, vai nascer prematuro. Não. Ele não a conheceu enquanto Cristo não nasceu, Jesus não nasceu. Chegou o momento para Jesus nascer, justamente no momento em que um dos governantes da Judéia havia chamado todos os habitantes daquelas regiões para voltarem para suas cidades natais e se inscreverem para fazer um tal censo. Isso, inclusive, está nos anais da história. Você pode buscar os censos, e não somente os censos, mas principalmente quem chamou os censos. E próximo ali do ano -3, 3 antes de Cristo e 3 depois de Cristo, você vai ter vários censos chamados, e um deles, inclusive, por Quirino. Eles vão para Belém. Vocês sabem que isso é comum, né? Aquela musiquinha de Natal
Não há lugar, não me amole mais, não há... Vocês conhecem a música? É, de Maria passando com José pelas portas e batendo nas portas e o povo dizendo, não tem lugar, não tem lugar. E finalmente eles vão para o estábulo, o local onde os animais ficavam, provavelmente uma caverna ou alguma coisa coberta simplesmente para que nas noites mais frias os animais iam e dormiam lá dentro. E provavelmente era um local aquecido, um local que não era tão frio quanto lá fora. Totalmente propício para se nascer uma criança. É ao lado de bois e jumentos. Totalmente propício. É onde os filhos dos animais nascem. Não é propício. E ali nasce Jesus. Você já parou para pensar que além de não haver lugar por causa do grande censo que estava havendo e estava em Copa do Mundo, todos os hotéis lotados, não tinha onde ficar. Além disso, existia um grande problema para Maria e José. Quantos de vocês já presenciaram um parto da sua esposa ou de alguém mais? Levante a mão. Só? Poucos hoje. O Gabriel já presenciou vários, Rúbia também. Médicos. Quanto de sangue se perde? Rúbia. Parto normal. É bastante, né? 600 ml, uma garrafa de coca. Toda vez que você olhar para a coca agora, vai sair. E é vermelho. Mas existia na lei judaica, na lei mosaica, que a mulher, depois do parto, e até mesmo depois da sua menarca e das suas menstruações subsequentes, ela estava impura. E nenhum dono de estalagem, de hotel ou até mesmo de casa de aluguel queria sua casa imunda. Não imunda porque estava suja, mas cerimonialmente imunda. Então uma mulher que está quase para ter um filho, por causa da lei, não encontraria local em nenhum hotel, porque sabe o que aconteceria? Aquele hotel teria que ser limpo e cerimonialmente lavado e novamente santificado para que as pessoas mais santas pudessem ficar. Então Jesus já veio, antes de vir ao mundo, ele já estava quebrando regra. Ele já estava quebrando parte da lei. Porque não havia lugar para ele, não somente pela lotação, mas também por causa da condição de sua mãe pós-parto. Ele vai, nasce, e quando nasce, pastores que estavam no campo ouvem um coro celestial cantar, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vocês sabem como a história vai, os anjos anunciam, esses pastores descobrem então em Belém, vocês encontrarão um bebê envolto em panos, e eles correm para lá e chegando, adoram o bebezinho. E eles vão embora. Logo depois disso, o que é que acontece? Chegam os magos, né? Não. Os magos chegam meses, talvez até mesmo anos depois. Mas você já notou que em todas as cenas, os magos estão lá? Já notou isso? Sempre tem lá três magos. Na estrebaria lá. Do lado de Jesus, do burrinho, e aí um grande camelo. Né? Um presépiozinho completo, tem que ter os magos. Não, pega aqueles três e joga fora. Eles não estavam na cena. Pode jogar. Se a sua mãe reclamar, diz que eu mandei. Mas, hoje eu queria que nós observássemos um pouco, não mais o nascimento de Cristo, porque realmente os magos, os reis magos do Oriente não estavam lá quando Jesus nasceu. Não. Eles vieram depois. Porque uma estrela surgiu anunciando o nascimento de Jesus, ou do rei dos judeus, e eles seguiram, não de avião, mas eles seguiram provavelmente de jumento, cavalo ou camelo, do Oriente,
que alguns estudiosos dizem China, e os que eu concordo, Pérsia. E da Pérsia até Jerusalém, eles então indagam o rei da época. Onde está o herdeiro? É sobre esses visitantes inusitados que eu quero conversar hoje. Vamos ler? Eu quero ler hoje Mateus 2, e nós vamos ler alguns versos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Diz assim, o evangelista. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eu posso fazer só uma pequena observação? Os magos do Oriente chegaram até o palácio, buscando o recém-nascido rei dos judeus. Quando Herodes pergunta aos seus sábios, estudiosos e sacerdotes do povo, quem que ele pergunta a respeito? O Cristo. Os magos chegam lá procurando o rei. Herodes procura, nas profecias, o Cristo. Provavelmente os próprios magos chegaram lá já dizendo, onde está o ungido? Porque Cristo, Messias, é o ungido. Onde está o prometido? Onde é que está aquele que virá para restaurar o reino de Davi? Eu imagino que Herodes, não totalmente judeu, ele era meio que uma, como é que eu posso dizer sem ofendê-lo? Ele é mestiço. Ele é deprimido nas bases, porque ele não era da linhagem de Davi. E chegam esses magos, esses líderes do Oriente, dizendo, ó, nasceu alguém, e esse é o Messias, é o ungido, cadê? Ele pergunta então onde estaria ele. E os sábios, os sacerdotes judeus, sabiam, e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Por que Herodes queria saber o tempo exato em que a estrela havia aparecido? Para saber a idade em que Jesus, ou o Messias, o ungido, o Cristo, haveria nascido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, o ungido, o Cristo, o Messias. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Qual era um dos intuitos dos magos, portanto? Adorar o ungido de Israel. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino. Onde eles entraram? Eles não entraram num local onde tem bois, jumentos e tudo mais. Eles entraram numa casa. Portanto, José era um pai responsável. Ele não simplesmente falou, minha casa, minha vida, aqui é meu, né? Bolsa Família, eu vou ficar... Não. Ele não foi depender daqueles jumentinhos e do leite da vaquinha que já estava lá. Não, ele foi para uma casa. Estava numa casa. Por isso, por causa do tempo que Herodes começa a matar as crianças de 2 anos para baixo, recém-nascidos há 2 anos, e também porque eles já estavam numa casa, não foi na mesma noite. E então, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram.
E então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Entre esses presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Nós não sabemos ao certo de onde esses magos do Oriente são na história. Mas pela história, e por algumas analogias, e por simplesmente podermos parar e pensar um pouco sobre a história, nós podemos claramente saber quem eles não são. Uma coisa que eu posso dizer claramente sobre esses magos é que eles não são judeus. Então, não, se eles fossem judeus, até mesmo distantes, porque existiam comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo nessa época. Inclusive no norte da África, parte da diáspora foi para lá há um tempo. Também alguns no extremo ali perto da Babilônia e Pérsia, por causa dos cativeiros que houve na Assíria e na Babilônia. Então existiam comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo conhecido. Mas eles não sabiam das profecias. Porque eles chegam até Herodes e perguntam de Herodes, onde é que está o menino? Porque nasceu, a gente viu uma estrela. Sim, mesmo com cabala, que se desenvolve mais nos ambientes medievais e não no primeiro século, os judeus nunca foram muito de analisar as estrelas. Não. Os judeus, eles eram dados a revelações por profetas. Vocês podem ler o Antigo Testamento, metade dele é feito de profetas dizendo, gente, abre o olho porque o que vocês estão fazendo, Deus vai ficar pau da vida. E ele vem e ele vai dar uma surra bonita em vocês. Isso é o que os profetas falavam normalmente. Prometendo as surras que Deus ia dar no povo. Eles não analisavam os céus. Não, sabe por quê? Porque para eles, os céus eram parte da criação de Deus e eles olhavam e ficavam embasbacados com como Deus era magnífico. Mas o Deus deles não estava lá. Eles não analisavam muito o céu. As estrelas para eles tinham algum sentido, mas sabe para quem as estrelas realmente eram importantes? Para os persas e os babilônios. Para os seguidores de Zoroastro. Não para judeus. Então eu tenho certeza absoluta que esses magos do Oriente não eram judeus ex-pagãos convertidos ao judaísmo. Não. Eles eram magos, persas ou babilônios. Eles não se vestiam como judeus. Eles não eram limpos como os judeus. Limpos que eu digo cerimonialmente limpos. Eles não sacrificavam como os judeus. Provavelmente eles sacrificavam para outros deuses. Provavelmente eles eram pagãos e líderes pagãos. E sabe como que eles observaram a estrela? Porque eles estavam buscando nas estrelas alguma coisa. Nessa época, como eram chamados os químicos? Fala alto para mim. Alquimistas. Alquimistas eram meio que bruxos, né? E qual era o intuito desses alquimistas, desses bruxos? Transformar tudo em ouro, exatamente. Era o grande, assim, poder fazer a transubstanciação de materiais, é isso que chama? Exato. Transmutação de materiais. Então, os químicos seriam alquimistas. O nosso irmão Lucas, hoje nós chamamos ele de médico. O que é que ele seria naquela época? Um curandeiro. Provavelmente um bruxo. Em uma cultura celta, ele seria um bruxo. Sim, porque ele sabia mexer com ervas e dar às pessoas ervas e no processo ele orava. Só que Lucas orava a Yahvé. Aí nós falamos, oh que lindo, Lucas é cristão como nós. Mas se ele tivesse nascido em qualquer outro lugar do mundo, ele seria um curandeiro. Esses magos
Eles estudavam as estrelas. Como nós chamamos os nossos cientistas estudiosos das estrelas? Astrônomos, não é? Nós chamamos de astrônomos ou então engenheiros físicos, né? Coisa assim. Stephen Hawking, eles não eram nada como isso. Eles eram astrólogos, provavelmente, que estavam analisando os céus em busca de entender que ascendente ou descendente, ou como Júpiter, ou outras estrelas, e eu sei que Júpiter não é estrela, mas para eles tudo era estrela, como outros astros estavam se alinhando e como isso mudaria a história da humanidade. Winston, eu estou desconfortável com tudo isso, porque Deus não aprova a astrologia. Eu sei porque um pastor meu falou isso. Deus também não concorda com nenhuma dessas religiões, porque um outro pastor também falou isso. Se a sua vida é do que os pastores falam, sorry. Eu espero que você não seguir por o que pastores falam somente. Mas que você seja como os bereanos. Você vá lá, depois de ouvir uma boa palestra, um bom sermão, abra a Bíblia e fala, é verdade. Ou então, não, o pastor Winston hoje, né, PH? O Winston hoje pisou na bola. Não. Winston, vamos ter um café. Conversar contigo. Não concordo. Olha o que a Bíblia diz. Se os cafés que eu tomo com vocês fossem isso, eu ia soltar rojões. Ia ser tão legal. Mas não são. Por que o desconforto? Será que o desconforto não é porque nós pensamos que Deus não viria se revelar por pessoas que estão buscando nas estrelas? Será que o desconforto não é porque esses magos do Oriente deveriam ser tementes a Yahvé e provavelmente eles não eram? Eles estavam em busca de alguma coisa. E é interessante que em lugar nenhum do Evangelho, o evangelista diz que eles se confundiram e por acaso eles chegaram lá, porque realmente aquela estrela não foi Deus que colocou lá. Não, é porque eles erraram. Deus usou o erro deles, mas eles erraram. Não. O evangelista, na verdade, interpreta que, de novo, quando eles estavam prontos para saber onde a estrela iria finalmente parar, a estrela para e revela o local da casa onde Jesus estava. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo para você pegar o jornal de amanhã e ler a tirinha do escorpião. Balela. Eu sou escorpião e se eu seguisse aquilo, eu já tinha me suicidado umas 5 vezes na vida. Se você é câncer, cara, tirando a doença, o resto é tudo igual. Não. Eu não estou dizendo também que você vai então, não, Winston, então eu sou evangélico desde que eu nasci. Que pena. Mas, cara, então eu vou buscar outras coisas. Se o seu desejo, você não tem convicção de que seguir a Cristo é o que você quer, e você quer ir buscar, sim, desculpem pai e mãe, mas eu prefiro que ele busque e encontre do que ele busque nunca mais e continue procurando aqui dentro e não encontre nada. Mas o que o texto está falando é que astrólogos chegam em Jerusalém dizendo: onde está o Messias, o Rei dos Judeus, porque nós queremos adorá-lo. Eles então acham Jesus numa casa. E quando eles acham Jesus, o que eles fazem? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. O que é que o rei dos judeus estava fazendo nesse momento?
Herodes era o rei dos judeus. Mestiço, mas rei dos judeus. O que é que ele estava fazendo? Provavelmente se reunindo com líderes, tentando descobrir o que faria para exterminar esse menino. E astrólogos vindos do Oriente, inspirados por uma estrela que provavelmente Deus colocou lá. Eu não sei quem mais podia ter colocado. Eles chegam a Jesus. E eles, astrólogos vindos do Oriente, pagãos, se prostram diante de um bebê, prometido ser o Messias. Essa história é tão densa que eu acho que a gente não consegue nem começar a arranhar, mas vamos tentar. Jesus não veio para o povo judeu. Jesus veio para toda a humanidade. E quem reconhece que Jesus é para a humanidade inteira são justamente aqueles que não estavam convidados para a festa no início. Pelo menos não pela ótica judaica. E aqui nenhum antissemitismo, desculpem, eu tenho irmãos meus, irmãos judeus. Nenhum antissemitismo. Mas a visão de que Jesus veio para os judeus e então deu algum problema e os judeus não o aceitaram e aí os evangelistas tiveram que ir para os pagãos. Não, os primeiros, ou melhor, não os primeiros. Depois dos pastores, na história, o que nós vemos são pagãos vindo até um bebê e se prostrando, o adoram. E não somente isso, eles trazem presentes a ele, eles ofertam como uma divindade. Quem aqui conhece candomblé? Baiano? Também, Andréia? Aqui ou da Bahia? Aqui, candomblé. O que é que se faz com deuses no candomblé, com entidades, quando você quer literalmente adorá-lo? Faz oferendas, né? Religiões antigas, arcaicas, se relacionam com Deus com oferendas. O candomblé é uma religião bem antiga, né? Uma religião animista baseada nos Yorubá, da Nigéria, que chegaram no Brasil, mas hoje não é sobre Uga. Mas chegam esses astrólogos, eles se prostram diante desse bebê, eles o adoram e eles trazem ofertas. Eles abrem o seu tesouro, os seus tesouros e dão ofertas, claramente dizendo, este bebê é um Deus ou é Deus. Não se confundam com as minhas palavras, eu não estou dizendo que esses caras saíram de lá dizendo agora nós somos cristãos, vamos voltar para o Oriente, vamos fazer igrejas, plantar igrejas e servir o reino e assim nós teremos grandes igrejas, mega igrejas e assim todo o Oriente foi evangelizado por esses 3 magos. Não, existem tradições que dizem que eles voltaram para o Oriente e aí começaram a falar a respeito do menino Jesus e começaram alguns seguidores. Não sei se são verdade. Existem tradições do ano 800 depois de Cristo que falam mais ou menos de como os magos voltaram. Mas existem alguns problemas com essas histórias, porque elas primeiro têm 800 anos depois do fato. E algumas histórias são bem fantasiosas. Não sei se aconteceu. Mas o fato de religiosos não judeus serem os visitantes que chamam Cristo de Deus é marcante. Mais marcante é essa história estar no Evangelho de Mateus. O Evangelho escrito para judeus. Essa história não cabe no Evangelho. Essa história é uma unha encravada no nascimento de Cristo. Por que eu resolvi terminar a nossa série de Natal com essa história? Porque tantas vezes, provavelmente você que não é cristão ou que já foi machucada
machucado ou machucada por instituições cristãs. Você ouve muito falar a respeito de festas fechadas, só para convidados. Isso é o que há de mais distante da realidade. A festa que Cristo inaugurou é uma festa completamente aberta para todos. Paulo não me deixa mentir. Ele fala na carta que ele escreveu ao seu pupilo Tito, versículo 11 do capítulo 2, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Em Cristo não vem salvação só para o povo judeu. Em Cristo não vem salvação só para um povo especial escolhido em Abraão. Em Cristo não vem simplesmente um Messias para que ele possa arrebanhar um pequeno povo e assim celebrar com eles. Não. Em Cristo, Deus traz salvação a toda a humanidade. E, Winston, você é muito universalista. Não. Não, eu não estou dizendo que Deus simplesmente vai dizer, cara, não importa o que você segue, o que importa é que você está buscando, então todos os caminhos levam a Deus. Não, porque todos os caminhos não levam a Deus. Eu teria que arrancar metade do Evangelho para afirmar isso. Porque Jesus mesmo diz que eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo afirma isso. Mas é através dele que todos chegam a Deus. Mesmo que eles não se pareçam comigo e com você. Você ouviu o que eu acabei de dizer? A humanidade não precisa do nosso estilo de adoração. A humanidade não precisa da forma como nós adoramos a Deus. Sabe do que a humanidade precisava? Antes de Cristo, precisava de um Salvador. Um Salvador que não veio inaugurar uma nova religião. Ele veio encerrar todas elas. Porque se religião é reconectar com Deus, em Cristo, as religiões se tornam obsoletas. Sejam essas religiões zoroastrismo, hinduísmo, candomblé, espiritismo, ou até mesmo cristianismo. Em Cristo, o cristianismo se torna obsoleto. Porque a gente não precisa de religião. Se Deus encarnou, viveu entre nós e morreu por nossos pecados e hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de religião, nós precisamos do que os magos descobriram que eles precisavam. Eles precisavam do Emanuel, do bebê. Existe uma pequena parábola que Jesus conta em Mateus e em Lucas. Eu vou contar a história de Lucas porque a história de Mateus é quase que um filme de terror. Mas a parábola vai mais ou menos assim. Jesus conversando com os fariseus, ele tinha várias conversas com os fariseus. Eu sinto que de vez em quando ele limpava o veneno da lateral da boca dele. Mas ele conversando com os fariseus então começam a falar a respeito de quão especiais o povo judeu é e tudo mais. E Jesus sempre querendo trazer o foco para o reino de Deus e o que realmente é o reino de Deus, ele propõe uma parábola. A parábola é a seguinte, a parábola era uma grande festa que um pai faz no casamento do seu filho. Vocês lembram desta parábola? E nessa festa, tudo está preparado. O novilho gordo já foi morto. O churrasco está assando. E ele manda então chamar todos os convidados. E por várias vezes esses convidados dão desculpas esfarrapadas. De, eu comprei um terreno, vou ter que ir lá ver. Não posso ir para sua festa. Ou, acabei de me casar.
Inclusive, legalmente, eu não posso deixar a minha esposa. Não posso ir para a sua festa. E os últimos não somente dão uma resposta esfarrapada, mas eles matam os mensageiros. Sempre volta um para dizer a história. Esse um volta e fala com o pai do noivo e diz, mataram os mensageiros e ninguém vem. Tanto Lucas quanto Mateus dizem, irado, o pai do noivo diz, vá pelas ruas, pelas vielas e pelas esquinas. Chamem todos, os mendigos, os aleijados, todos. Chamem para minha festa. Os servos chamam. E aqueles que não eram convidados, vêm para a festa. E então os servos dizem, todos estão aqui, todos os que nós convidamos das ruas, das vielas, talvez até do Baixo Meretrício, estão aqui, ainda tem lugar. Sabe o que o pai diz? Corram atrás e obriguem os outros a virem. Todos os outros vêm. Obriguem a todos a entrarem. Mas eu afirmo algo a vocês, nenhum dos que foram convidados primeiro entrarão na minha festa. Sou eu que estou dizendo, vá ler Lucas e Mateus. Eu não vou dizer onde está, procure. Quem está convidado para a festa do noivo? Quem recebeu o RSVP de Deus? Não. Em Cristo todos estão convidados. João diz mais ou menos assim. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Recitem comigo o que vem agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no teu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça de verdade. Não existem convidados especiais. Pela parábola de Cristo e por esse texto, existem sim convidados. Convidados que aceitam o convite do pai do noivo e convidados que dizem, eu vou ver meu terreno. Não existe uma raça especial. Existem-se pessoas de todas as raças, ou melhor, Sara, de todas as etnias, que através de Cristo encontrarão salvação. Mas enquanto nós estivermos com placas nas nossas igrejas, comunidades, grupos e até mesmo em nossas festas ou em nossas casas, dizendo só para convidados, o Evangelho continuará sendo gueto. O Evangelho continuará sendo seita. E isso é o mais distante que podia existir da vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele veio para os seus. E os seus não o aceitaram. Ele foi para todos. Eu quero desafiar você a uma coisa. Eu quero desafiar você. Se você sempre teve aversão a evangelho, não evangélico, evangelho. Estou um pouco preocupado com evangélico. Se você tem aversão ao evangelho, que você olhe de novo. Que você novamente, nessa época de Natal, é tão propício, não é? É tão propício. A gente está celebrando o nascimento
que eles foram celebrar, os magos. Que você olhe de novo e veja realmente o que o Evangelho é. Boa notícia para todo o mundo. Que você novamente observe e realmente, o meu desafio para você é, você vai precisar, alguma hora, dizer se você vai dar uma desculpa esfarrapada como os convidados para a festa do pai do noivo. Ou se você vai simplesmente dizer, cara, eu não presto, está faltando uma perna e um braço. E eu estou todo sujo, eu não poderia entrar em lugar nenhum. Mas estão me convidando, eu vou. Ainda convidando para a igreja, não. Não para essa portinha, isso aqui nem igreja é, olha o teatro. Não, o que eu estou falando, o convite de Cristo. O convite que ele faz, dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho não foi feito para evangélicos. O Evangelho não foi feito para protestantes. O Evangelho não foi feito para cristãos. O Evangelho foi anunciado por Deus para toda a humanidade. Você é humano, você faz parte disso. Agora, ET, eu não posso responder, eu não sei. Mas eu queria desafiar você a olhar novamente para o Evangelho, olhar para Cristo. E saiba que você está convidado para a festa. Agora, se você é cristão, protestante, ortodoxo, evangélico, eu gostaria de desafiar você a outra coisa. Eu gostaria que você passasse a olhar para o mundo não mais como local que você precisa se afastar. O mundo que eu digo é o globo terrestre, o planeta. Você sabe o que é o mundo, o planeta? Que, não, essas pessoas são pagãs. São, provavelmente são. Mas que você de tal forma anunciasse o Evangelho que essas pessoas que vocês chamam de pagãos, que eles olhassem para Cristo e prostrados o adorem. E abrindo seus tesouros, ofertem as suas ofertas. Que eles provavelmente trouxeram das terras longínquas do paganismo deles. Que assim, com a convivência com Cristo, eles sejam transformados. Não em cristãos como você. Eu gostaria que todos se tornassem cristãos. Eu sou um. Mas em seguidores de Cristo. Basta, será? Interessante que no Evangelho Jesus não diz vão e façam cristãos de todas as nações. O que é que ele diz? Discípulos. Discípulos. Cristãos, talvez eles resolvam chamar-se de cristãos. Seria bom, seria mais fácil, né? O cara chega, você é cristão, também somos. É igual, eu sou flamenguista, você também é. Ah, beleza, nós compartilhamos disso. Mas que bom seria que nós pudéssemos dizer, você é discípulo do mestre? Que mestre? Cristo, Jesus de Nazaré? Sim, eu sou, você também é. Mas você é esquisito. Eu sei, é a minha cultura, eu também sou esquisito. E assim nós pudéssemos conviver com etnias diferentes, seguindo a Cristo. Com as suas culturas. Seguindo um Senhor. Servindo um só Deus. Talvez isso seja mais próximo do que Deus queria, encarnando como um menino, crescendo, vivendo e morrendo pelos nossos pecados.